Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, 7 horas no Ceará. Bom dia para você. Transtornos e contratempos. Com greve dos Correios, cearenses temem prejuízos e atraso na entrega de encomendas. Prepare o bolso. Agosto tem reajuste das mensalidades dos planos de saúde, que em meio à pandemia apresentam menos atendimento e mais lucros. Cearenses estão descontentes com o preço elevado da energia elétrica e com a qualidade dos serviços prestados pela Enel. Presidente Bolsonaro sanciona com vetos medida provisória que flexibiliza o ano letivo. Diário Oficial da União publica hoje o conteúdo dos vetos. E no comentário econômico, o jornalista Carlos Alberto Alencar fala sobre os impactos da Covid-19. 4 em cada 10 empresas sentiram efeitos negativos da pandemia em julho. Quarta-feira, 19 de agosto de 2020, a temperatura prevista para esta quarta-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus, mínima 24 graus. Está no ar a edição de hoje do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acesse nossas redes sociais, acompanhe ao vivo a edição do programa de hoje. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora, no Twitter, também no YouTube para você. E você acompanha no Instagram também o Ceará Agora. Anote o WhatsApp do Alerta Geral, 0 operador 859-9273-4353. 7 horas e 2 minutos. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a medida provisória 934, que desobriga as escolas de educação básica e as universidades do cumprimento da quantidade mínima de dias letivos no ano de 2020, em razão à pandemia de Covid-19. A Secretaria-Geral da Presidência da República, em nota, informou que, com vistas à adequação do projeto à constitucionalidade, bem como ao interesse público, e após manifestação técnica de outros ministérios, o presidente decidiu vetar 6 dispositivos do texto da MP. De acordo ainda com a nota, os vetos serão detalhados nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional estabelece que as escolas de educação infantil serão dispensadas de cumprir tanto os 200 dias obrigatórios do ano letivo, quanto a carga mínima de 800 horas exigidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. A MP disciplina ainda que os estabelecimentos de ensino fundamental e médio terão de cumprir a carga horária exigida em lei, mas ficam dispensadas de cumprir o mínimo de 200 dias letivos. Quanto às universidades, não serão obrigadas a cumprir os 200 dias letivos, mas a carga horária prevista da grade curricular de cada curso deve ser cumprida. São 7 horas e 3 minutos. Os trabalhadores dos Correios estão em greve e não há prazo para o fim da paralisação na estatal. O cenário deixa dúvidas sobre como funcionarão os serviços de entrega de correspondências, faturas e encomendas. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. Diante disso, a dúvida é sobre quais são os direitos dos consumidores que estão esperando por encomendas ou pelas faturas a pagar. Quem traz mais informações sobre os direitos dos cearenses nesse caso é o repórter Carlos Silva. Devido à greve dos Correios, milhares de cearenses estão sem saber como ficam as encomendas que estavam para chegar e contas a pagar. Por isso é importante ficar atento aos seus direitos em caso de atrasos.
As empresas que vendem com entrega pelos Correios são responsáveis por encontrar outra forma para que os produtos sejam entregues no prazo contratado. Caso o consumidor que tenha contratado o serviço de entrega dos Correios, ele tem o direito a receber o ressarcimento ou abatimento do valor pago. Já as empresas que enviam cobrança por correspondência postal são obrigadas a oferecer outra forma de pagamento que seja viável ao consumidor, como internet, sede da empresa ou depósito bancário. É importante ficar atento caso você não receba a fatura, boleto bancário ou qualquer outra cobrança. Isso não isenta de efetuar o pagamento. Caso não receba os boletos bancários e faturas por conta da greve, o cliente deve entrar em contato com a empresa credora antes do vencimento e solicitar outra opção de pagamento. Segundo os órgãos de defesa do consumidor, se a empresa não dispor dessas formas alternativas para pagar, deve prorrogar o vencimento da conta. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Você acompanha mais informações sobre a greve dos Correios na edição de hoje do Alerta Geral, em entrevista ao vivo com o coordenador interino do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do Estado do Ceará, José Veridiano. Daqui a pouco. São 7h06. TVs locais podem ser obrigadas a incluir linguagem de sinais em quase toda a programação. Vanderlei Moisés. O projeto de lei propõe obrigatoriedade da língua brasileira de sinais em propagandas, telejornais e programas institucionais do governo do estado, quando exibido em TVs locais do Ceará. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Tadeu Oliveira, do PSB, através do projeto de lei 218/20. O deputado ressalta que todo cidadão tem direito de acesso à informação, entre eles os deficientes auditivos. Por isso, foi solicitado que o projeto tramite em caráter de urgência por conta do período de pandemia, já que muitos cidadãos com problemas auditivos ficam privados do acesso à informação sobre a prevenção contra a Covid-19. O projeto ainda será apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para só então, se aprovado, passar por votação em plenário, seguindo ou não para o veto ou sanção do governador. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral. E-mail cadastrado para o auxílio emergencial só pode ser corrigido nas agências. Nós vamos à redação porque a Caroline Farias traz as informações. Principal motivo para o bloqueio do auxílio emergencial, os erros de cadastro no e-mail dos beneficiários só pode ser corrigido nas agências da Caixa Econômica Federal. A informação foi divulgada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo ele, o cadastramento por e-mail é a maior fonte de fraudes, o que justificou a interrupção preventiva do pagamento do benefício. De acordo com o presidente, assim que o problema for corrigido, o dinheiro será depositado na conta poupança digital no dia seguinte. Isso, caso o dinheiro tenha sido liberado para os demais beneficiários nascidos no mesmo mês. Se o auxílio ainda não tiver sido liberado, o beneficiário deverá esperar a data para o pagamento. Até essa terça-feira, o banco já pagou 161 bilhões de reais a mais de 66 milhões de brasileiros. Direto da redação, Caroline Farias para o Alerta Geral. 19 unidades prisionais do Ceará zeraram a presença de telefones celulares no primeiro semestre de 2020. Wellington Lima. No ano passado, foram 2.635 aparelhos celulares encontrados ou impedidos de entrar nas unidades prisionais do estado do Ceará. No mesmo período deste ano, foram apenas 91 celulares apreendidos pela Secretaria de Administração Penitenciária em 11 unidades diferentes. Os números reforçam o combate ao uso irregular de aparelhos de telefone em presídios cearenses. O resultado é uma junção de práticas como as vistorias sistemáticas e rigorosas, a ajuda da tecnologia, através de equipamentos como scanner e o malote eletrônico, e a convocação, redistribuição e treinamento dos policiais penais. Com informações do Ceará agora, Wellington Lima para o Alerta Geral.
Lei prevê acompanhante para pacientes com deficiência diagnosticados com Covid-19. Quem tem mais detalhes é o Elton Silva. Pessoas com deficiência que forem diagnosticadas com Covid-19 e que necessitam de atenção especial terão direito a um acompanhante em hospitais, unidades de pronto atendimento, maternidades públicas e privadas, entre outras instituições hospitalares voltadas para o atendimento a casos de Covid-19 no Ceará. Uma prerrogativa estabelecida pela Lei nº 17.266, sancionada nesta semana, prevê acompanhamento para pacientes com deficiência diagnosticados com o novo coronavírus, incluindo crianças, adolescentes e adultos com graus moderado e severo de transtorno do espectro autista. De acordo com a lei, este acompanhamento deverá ser feito preferencialmente por algum familiar responsável ou alguém indicado pelo paciente. Caso não seja possível, o cuidador deve ser capacitado para prestar o apoio necessário ao paciente com deficiência. O acompanhante precisa comprometer-se com a utilização de equipamentos de proteção individual para evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. Com informações do Ceará Agora, Welton Silva para o Alerta Geral. 7h11, a conta vai ficar mais cara. Planos de saúde têm reajuste de até 20% em agosto durante a pandemia. De Assis Lira. Os cearenses que pagaram plano de saúde podem ter um aumento nas contas do mês. Isso porque as operadoras do serviço estão aplicando em agosto reajuste de 15% a 20% nos planos oferecidos. A iniciativa se deu após registrarem altas expressivas nos lucros no segundo semestre, ápice da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo dados registrados, as operadoras perderam somente no início deste ano mais de 400 mil clientes. Com o adiamento dos procedimentos seletivos, com os beneficiários evitando hospitais com receio de contaminação pelo novo coronavírus, uma forte redução das despesas para as operadoras foi gerada no segundo trimestre. O resultado dessa combinação de fatores está refletido nos balanços recém-divulgados pelas empresas. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. São 7h12. Município e Câmara de Umari acatam recomendação do Ministério Público e concursos públicos são suspensos. Wellington Lima. Município e a Câmara Municipal de Umari acataram a recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará e suspenderam por tempo indeterminado todos os concursos públicos em andamento. A suspensão recomendada pelo Ministério Público tem como intuito evitar a disseminação do novo coronavírus. Além de acatar a recomendação, a Prefeitura e a Câmara Municipal ainda enviaram os documentos, licitações e contratos envolvendo o certame ao Ministério Público para análise de possíveis irregularidades. A documentação será analisada para que seja conferida e possibilite a participação do maior número possível de interessados nas 7 vagas previstas para o concurso da Câmara Municipal e nas 91 vagas previstas para a Prefeitura Municipal de Umari. Após tomar conhecimento de que o município e a Câmara Municipal de Vereadores estavam com concursos públicos em andamento, ambos organizados pela Fundação Vereador João de Souza Leite e com provas marcadas para o mês de setembro deste ano, o MP instaurou procedimento administrativo e requisitou a suspensão de todos os concursos públicos em andamento na cidade. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Campanha recolhe na capital e no interior doações e bolsas de sangue durante a pandemia. Welton Silva. O Emoce e o Shalom promovem uma ação beneficente que visa a doação de alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal, além da doação de sangue. A campanha Solidariedade está no Sangue acontece a partir do próximo domingo, dia 23, e segue até o dia 30 de agosto. As doações poderão ser entregues nos postos de coletas do Emoce, tanto na capital como no interior. A distribuição
do material recolhido será feita através do projeto Shalom Amigo dos Pobres, que presta ajuda a moradores de rua. Já as doações de sangue podem ser agendadas através do site doador.emoce.ce.gov.br. Por esta página é possível agendar a coleta de sangue tanto para Fortaleza como para outras unidades no interior do estado. Com informações do Ceará agora, Welton Silva para o Alerta Geral. Os destaques do Bate-Papo Político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Olá, ouvinte, internauta, a você o nosso bom dia, os assuntos da política que mexem com o seu cotidiano. O governo federal avança com estudos e pode definir até sexta-feira como fica o auxílio emergencial. Deputados federais e senadores querem mais 3 parcelas do benefício, uma de R$600 e outras 2 de R$300. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Moto na manhã de quarta-feira, Luzenor, e os partidos intensificam articulações a 13 dias do início das convenções municipais, próximo dia 31. E também, Beto Almeida, presidente Bolsonaro sanciona a medida provisória que concede 17 bilhões de reais a estados e municípios. É o dinheiro para compensar a queda na arrecadação do FPM e FPE. O MDB, Luzenor, marca a data da convenção municipal aqui em Fortaleza para 15 de setembro e nega conversa de possível coligação com o PSL. E ainda, Beto Almeida, conta mais salgada. Planos de saúde lucram cada vez mais e neste mês tem aumento nas mensalidades. E hoje tem sessão na Câmara Municipal de Fortaleza. Só que naquele estilo, Luzenor, parte virtual, parte presencial no plenário da casa. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. Alerta Geral. Eu uso por amor. Eu uso por proteção. Eu uso pela vida. Está provado que a máscara ajuda na prevenção da Covid-19. O melhor é ficar em casa, mas se precisar sair, pratique o distanciamento. Higienize as mãos, nunca toque o rosto e use sempre a máscara. Proteja a vida de quem você ama, a sua e a do próximo. Máscaras eu uso. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ao lado dos cearenses pela vida. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas e aos sábados de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Alerta Geral.
os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que o auxílio emergencial é a única ou foi a única fonte para milhões de pessoas pobres. Única fonte de renda. No Ceará, o auxílio emergencial beneficia mais de 1.300.000 cearenses. Vamos agora com mais informações com Carlos Alberto. A discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial acontece em meio aos resultados positivos para a economia brasileira, que nos últimos 3 meses recebeu uma injeção de 150 bilhões de reais, beneficiando 62 milhões de pessoas que ficaram sem emprego ou sem renda. A importância desse dinheiro na conta dos brasileiros se reflete nos números de um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O auxílio emergencial, de acordo com esse estudo, foi praticamente a única renda da população mais pobre do país. O estudo foi feito pelo pesquisador Daniel Duque e tem por base os dados da PNAD Covid do IBGE. Em junho, entre os 10% mais pobres, o benefício voltado para os informais correspondeu a 97,2% de toda a renda domiciliar per capita. O número mostra o impacto que o pagamento de R$ 600 teve na sustentação da renda dos mais vulneráveis em meio à crise econômica provocada pela pandemia. Entre os mais de 21 milhões de brasileiros neste grupo, a renda domiciliar com o auxílio foi de R$ 271,93. Sem a ajuda do governo, essa quantia cairia para R$ 7,15 por pessoa. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. E sobre o auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro anuncia até sexta-feira como vai ficar o benefício. Quem chega agora com outras informações é o Carlos Silva. Enquanto a equipe econômica do ministro Paulo Guedes faz as contas sobre uma eventual prorrogação do auxílio emergencial, deputados federais e senadores aumentam as cobranças para o governo estender o benefício por mais 3 ou 4 meses. A expectativa é que até a próxima sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro defina por qual valor irá prorrogar o auxílio emergencial, atualmente em R$ 600, e em quantas parcelas adicionais. Entre deputados federais e senadores, cresce o movimento em defesa de uma parcela de R$ 600 e 2 de R$ 300. Dentro do governo, uma corrente de técnicos defende a ideia de prorrogar o benefício com o valor de R$ 200 ou R$ 300 até o fim do ano, a fim de construir uma transição para o Renda Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. A mudança pode ser instituída por meio de medida provisória, mas se essa for a solução para ampliar o auxílio emergencial, os senadores e deputados federais irão apreciar a proposta do governo federal. Um detalhe: o auxílio emergencial de R$ 600 foi criado por lei de iniciativa do Congresso em abril para ajudar trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais, desempregados, além das famílias que recebem o Bolsa Família, a atravessarem a crise na economia causada pela pandemia do coronavírus. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h23. São duas informações importantes trazidas pelo Carlos Alberto e pelo Carlos Silva, os nossos repórteres, o jornalista Beto Almeida, falando sobre esse estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que o auxílio emergencial foi a única fonte de renda para milhões de brasileiros, enquanto o Carlos Silva fala sobre esses estudos avançados do governo federal para definir até a próxima sexta-feira como ficará o auxílio emergencial. Dentro do Congresso Nacional,
Federal, um grupo de senadores, e na Câmara Federal, um grupo de deputados federais, tanto senadores quanto deputados federais, querem manter o benefício, seja com R$600 ou com um valor inferior ao que é pago atualmente pelo governo federal. Seja qual for o valor, Beto Almeida, R$600, R$300 por mais 2 ou 3 meses, o certo é que o governo federal precisa manter aberto esse guarda-chuva de proteção a pelo menos 60 milhões de brasileiros. Entre esses brasileiros estão mais de 1.400.000 cearenses que não têm renda, que estão desempregados, que perderam a renda nesse período da pandemia. Ou seja, para o governo dar fôlego a essas famílias e também à economia brasileira, precisa sim estender o auxílio emergencial por mais alguns meses. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha só, Luciano, o governo vive aí uma verdadeira encruzilhada. Primeiro, essa constatação do estudo de que o auxílio emergencial ajudou o brasileiro de baixa renda a enfrentar a recessão provocada pelo coronavírus, isso daí a gente constatou aqui, inclusive pela economia verificada nos pequenos municípios, a chamada pequena economia, foi o que salvou de fato o brasileiro, o trabalhador informal. Só que o governo, Luciano, hoje, ele tem um custo realmente altíssimo para manter esse programa do auxílio emergencial, o benefício. E aí o que faz? Beto, permita-me apenas uma observação, quando você fala assim, um custo muito alto para manter esse benefício. A conta será paga mais cedo ou mais tarde. Até o momento o governo já investiu, vou colocar investimento, já destinou mais de 200 bilhões de reais para pagar essa conta. Seja qual for a decisão a ser tomada nesta semana, Beto Almeida, o cálculo corretíssimo, 300 bilhões de reais, e eu repito, essa conta será paga no futuro, não se sabe de onde virá o dinheiro, mas o mais preocupante neste momento é que nós tenhamos condições para essas famílias pobres, para os desempregados, para os trabalhadores informais que perderam a renda, a necessidade dessas pessoas terem esse dinheiro. E quem pode socorrê-las é justamente a União. Não, eu acho que não resta mais dúvida, o governo já percebeu isso, inclusive pela popularidade que isso representa hoje para o governo e para o presidente Bolsonaro, de que o auxílio emergencial vai continuar até o final do ano. A dúvida é saber, Zeno, o percentual, o valor na realidade. Essa parcela mais uma de 600, o restante de 200 ou 300 reais. E aí vem uma outra preocupação, sabe qual é? Como o governo vai esticar o pagamento do auxílio emergencial até dezembro e a partir de janeiro, Zeno, como é que fica? O governo vai parar de vez mantendo apenas o Bolsa Família? É essa preocupação que você falou. Vai ter que criar agora um auxílio emergencial, aliás, o Renda Família. Agora, olha só, hoje, Luciano, eu estava até olhando aqui quanto é em média que cada família recebe. R$190 pelo Bolsa Família. O governo quer praticamente dobrar, porque o Renda Brasil vai passar o mínimo para algo em torno de R$300 o benefício. Com isso, os gastos do governo vão praticamente dobrar. Então, essa vai ser a matemática que o governo tem que preparar e rápido, porque tem que enviar nas próximas semanas esse programa do Renda Brasil para que não haja um vácuo entre o fim do ano e o começo de 2021 sem que as famílias tenham essa renda complementar, entendeu? Então vamos acompanhar, Beto Almeida, porque essa decisão a ser anunciada pelo governo federal é importante para milhares de cearenses, para milhões de brasileiros. São pelo menos hoje 62 milhões de brasileiros que recebem o auxílio emergencial. E vamos levar a você, ouvinte internauta, outras informações dentro do alerta geral. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, jornalista Beto Almeida, a medida provisória que garante pelo menos 16 bilhões de reais a estados e municípios. Esse dinheiro é para cobrir as perdas que os estados e os municípios tiveram com FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e FPE, Fundo de Participação dos Estados. Os municípios já estão recebendo, assim como os estados, essa grana, mas somente ontem houve a sanção desse texto da medida provisória. É bom você ter dito isso, Luciano, para explicar, porque muita gente, o nosso ouvinte pode estar ouvindo, poxa, é mais dinheiro? Não, são aqueles 16 bilhões
para ajudar exatamente os municípios e os estados que tiveram perdas com FPE e FPM. Lembrando o seguinte, que o projeto original previa ajuda aí extra, Luciano, por 4 meses, abril, maio, junho e julho. E agora, pelo projeto que foi sancionado, esticou até o mês de novembro. Sendo que aí teve alguns vetos, por exemplo, municípios que não chegaram a comprovar as perdas totais, aí eles poderiam ficar com o restante do dinheiro. O presidente vetou essa parte. Significa dizer o quê, Luciano? Que esse veto dele volta para o Congresso e aí vai saber se mantém ou não essa decisão dele. São 7 horas e 39 minutos, 7 horas e 29 minutos. Daqui a pouco, jornalista Beto Almeida, vamos saber mais informações sobre a greve dos Correios, que gera transtornos e preocupação para milhares de cearenses. E também no bate-papo político. Sucessão municipal. Vamos saber como é que está a movimentação dos partidos políticos há 13 dias das convenções. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sind Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sind Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sind Ônibus e Criarte. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Jornalista Beto Almeida, já nós vamos conversar aqui com o José Veridiano, que é coordenador da entidade que congrega os funcionários dos Correios no Ceará, sobre a paralisação das atividades. Os Correios entraram em greve, jornalista Beto Almeida, e nós vamos ter agora mais informações sobre o impacto dessa paralisação aqui no Ceará. Conosco na linha o coordenador interino do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e similares do estado do Ceará, José Veridiano. Veridiano, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Neste momento estamos falando a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza e também 107.5 na região metropolitana de Fortaleza, para outras 24 emissoras no interior do Ceará, e também estamos nas redes sociais do Ceará. Agora, Veridiano, qual é a realidade hoje, neste dia que está começando, em relação à paralisação das atividades nos Correios? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto Almeida. Infelizmente, nossos trabalhadores dos Correios foram forçados a decidir por uma paralisação nacional por conta de um descumprimento do acordo coletivo que foi assinado por 2 anos. A empresa se dirigiu ao Supremo e anulou essa cláusula que determinava a duração do acordo de 2 anos. Anunciou a retirada de 70 cláusulas do nosso acordo coletivo. No dia 28 de julho, disse que a partir do dia 1º de agosto nós estaríamos somente com os direitos que estão regidos pela CLT. Nosso acordo, nós não temos nada de regalias. As pessoas falam muito que os Correios ganham muito, que o trabalhador do Correio tem muita regalia. Mas, na verdade, não nada de regalia. Nós temos apenas algumas vantagens que foram trocadas ao longo das últimas décadas por salários.
Nosso salário é o mais baixo salário pago pelas estatais brasileiras. Correio é a estatal que paga pior os seus funcionários. E o impacto que vai gerar essa paralisação para a comunidade é muito ruim. Mas não é vontade do trabalhador estar fazendo greve, não. Nós queremos trabalhar mesmo. Agora, o Correio e a sua administração é que nos força a tomar uma decisão radical como essa, porque é a única ferramenta que nós temos. Eles não querem negociar. Desde o de julho, que foi apresentada uma proposta, uma contraproposta, mesmo a gente sabendo que nosso acordo ainda ia ser julgado pelo STF, nós apresentamos a proposta que ela solicitou. Ela nos informou que no dia 28 de julho, ela nos informou que não tinha acordo, era aquelas 9 cláusulas que eles estavam apresentando, 9 cláusulas que não fala nada, não diz nada e não garante nada. Então, fica difícil o trabalhador marcar uma reunião com a empresa e a empresa de forma alguma negocia. Isso já vem acontecendo desde o ano passado, essa falta de negociação. Eles não têm diálogo com o seu trabalhador, mas para cobrar é muito rápido. Para cobrar é muito rápido e para tirar também é rápido demais. Então é isso. Nós estamos também aqui com o jornalista Beto Almeida, que tem também pergunta. Veridiano, bom dia. Qual é o nível de adesão hoje dos servidores dos Correios aqui no estado do Ceará? A categoria está em que percentual, por exemplo, aderida a esta greve? E principalmente o seguinte, quais são os serviços hoje, principalmente, que estão, vamos dizer assim, prejudicados aqui no estado? O percentual aqui no Ceará é em torno de 75% a 80%. E a gente espera que a adesão hoje aumente mais, porque geralmente no primeiro dia entra menos trabalhadores em greve, mas no segundo dia geralmente alguns mais aderem ao movimento. E quais são os serviços que podem ser impactados? Todos os serviços que o Correio presta na área da distribuição. E no atendimento, o impacto é pequeno, porque as áreas não fecham, não aderem ao movimento. E é exatamente por conta disso, que esse pessoal não vem junto, que demora tanto essas paralisações. Então, o SEDEX, o PAC, as correspondências como boleto bancários, essas correspondências simples. Muita gente pensa que o Correio tem um monopólio de tudo, mas o Correio não tem monopólio. O único monopólio que o Correio tem é da carta simples, do malote. Essa questão da parte de encomendas, o Correio tem mais de 1.000 concorrências. Mais de 1.000 concorrentes em todo o país. O próprio concorrente do Correio utiliza os serviços dos Correios, como a DHL, a FedEx, a UPS. Então, as maiores empresas, o Correio é uma empresa maior da América Latina. Então, essas empresas se utilizam do serviço do Correio para poder complementar aquele atendimento que são encaminhados por eles. Nós somos a única empresa que está presente nos 5.570 municípios e que vai nos mais longínquos lugares do nosso país. Nenhuma empresa particular, nenhuma empresa privada vai querer fazer esse serviço que o Correio faz, não. Se o Correio for privatizado, com certeza mais de 5.000 agências do Correio serão fechadas. Mais de 5.000 municípios ficarão sem a prestação de serviço que nós fazemos hoje. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com as informações sobre essa paralisação dos funcionários dos Correios, com o coordenador interino do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Ceará, José Veridiano. Veridiano, vamos acompanhar ao longo do dia essa movimentação aí e torcer aqui que os trabalhadores dos Correios cheguem em um entendimento com a direção geral da empresa para que nós tenhamos a volta à normalidade dessas atividades tão importantes para a população. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigado, Zenon, obrigado, Beto Guedes, Beto Almeida. Eu queria agradecer e pedir mesmo assim, ao mesmo tempo, pedir apoio à população. Nos apoie nessa nossa luta, porque nós não estamos brigando por regalias. Nós estamos brigando apenas para manter o nosso alimento na nossa mesa. Nossas famílias que precisam, porque nós não temos salário. Nosso salário médio é em torno de R$ 1.757.
enquanto do presidente da empresa é 48 mil. E agora mesmo eles criaram mais 17 assessorias ao valor de 27 mil reais. Aí eles têm dinheiro para pagar um monte de assessoria dessa e não tem dinheiro para pagar o nosso benefício. O Correio, nos últimos 3 anos, teve quase 1 bilhão de lucro. E o Correio é uma empresa lucrativa, sim, não dá prejuízo e não retira nenhum centavo do dinheiro do Tesouro Nacional. O governo é quem retira dinheiro do Correio, não o Correio que pede dinheiro para o governo. Obrigado a todos e um bom dia. Abraço, Veridiano. São 7h39, uma paralisação, jornalista Beto Almeida, que gera muitos transtornos para a população, principalmente para quem está encaminhando correspondência ou esperando receber alguma encomenda. Luzenor de Oliveira, olha, uma das coisas aí que o Veridiano falou, que realmente há que se entender é o seguinte: os Correios passaram por um processo, Luzenor, também de destruição do seu patrimônio. É bom que se diga que eles pagaram, os servidores dos Correios pagaram até bem pouco tempo o prejuízo que causaram ao Postales, que era o poderoso fundo de pensão dos servidores dos Correios. Teve funcionário do Correio, que mesmo aposentado, teve que pagar essa conta todo mês, porque dilapidaram o fundo do Postales. Se você me perguntar quem foi, gestões anteriores. São 7h40. Consumidores descontentes. Energia elétrica é cara ou muito cara para 84% dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa. E no Ceará é cada vez maior o número de reclamações contra a Enel. Sátiro Salles. Um retrato 3x4 da percepção dos consumidores sobre a energia elétrica que diariamente chega às residências e empresas. Uma pesquisa do IBOP, encomendada pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abraceel, aponta que 8 em cada 10 brasileiros consideram a energia elétrica cara ou muito cara, no caso, 84%. Para a Abraceel, o valor pago pelos consumidores tem se tornado mais evidente nas despesas das famílias, já que as pessoas que consideravam o preço caro ou muito caro no ano de 2014, primeiro ano de realização da pesquisa, chegavam a 67%. O percentual atingiu a maior marca em 2014, com 88%, e no ano passado, com 87%. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todas as regiões do país, entre os dias 24 de março e 1º de abril. Considerando os dados deste ano, de acordo com a Agência Brasil, 55% dos entrevistados afirmaram que o alto preço é causado pelos impostos e 28% pela falta de concorrência no setor. Se já não bastasse o preço elevado, no Ceará, os consumidores sofrem com a péssima qualidade do atendimento da Enel, que é alvo de ações dos órgãos de defesa do consumidor. Com informações do Ceará, agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h42. Não faltam motivos para os consumidores de energia elétrica, Beto Almeida, especialmente no Ceará, se queixarem tanto do preço alto da conta salgada a cada mês, como também de cobranças às vezes indevidas e mau atendimento por parte da Enel. O custo é alto, Luzenor. O serviço é muito caro, sem sombra de dúvida. E muitas vezes esse serviço não tem uma contrapartida na qualidade. Pela demora no atendimento que se dá ao consumidor, pela forma como às vezes é feita a tarifação, a cobrança, que você não entende. A cobrança, por exemplo, ela não é feita lá olhando para o seu medidor quanto foi que você gastou, mas é feita em cima de uma média de um custo presumido, de um consumo presumido do que você faz. Então, assim, o que existe de reclamações hoje da Enel nos órgãos de defesa do consumidor e na própria ANEEL não é injustiça com a empresa, não. É pelo contrário, é um sintoma, é uma constatação de que o consumidor não está satisfeito com os serviços da Enel. Ou seja, é um sintoma do descaso da Enel com os clientes, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do Ceará. Eu, como consumidor, desisti já, Luzinor. Por exemplo, da pandemia para cá, eu paguei contas, a minha casa fechada, eu cheguei a pagar contas, Luzinor, de 250, 300 reais. Fui lá tentar resolver pelos canais, não consegui resolver, cansei tanto que desisti.
E infelizmente, jornalista Beto Almeida, muitas pessoas se tornam impacientes ou jogam a toalha, desistem de brigar, né? Que parece-me que essa tática que a Enel e outras empresas usam para cansar o contribuinte, cansar o consumidor, diz, um dia ele vai cansar. E assim cansou o jornalista Beto Almeida. Um assunto que você já tratou aqui, Beto Almeida, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu nessa terça-feira, por 6-1, rejeitar a proposta que pretendia punir o abuso do poder religioso nas eleições. Ou seja, não vai responsabilizar candidatos por eventual uso da religião para obter votos. Pois é, Luciano, olha só. Vamos dizer assim, essa sanção, ela não existe hoje na legislação eleitoral. Foi um entendimento do ministro Fachin, depois daquele processo, né, de uma pastora, acho que é na Bahia, né, que ela foi acusada de ter usado a sua autoridade religiosa para pressionar, né, os seus seguidores, os seus fiéis, a votarem nela. Então, por conta disso, veio esse entendimento, ou essa proposta do Fachin, para que o TSE também enquadrasse como crime eleitoral o chamado abuso de autoridade, que é o poder que os religiosos têm, e aí de todos os segmentos, né, da religião, sobre, logicamente, os seus fiéis. Só que isso acabou não prevalecendo. De fato, não é muito difícil você entrar numa constatação dessa, porque você pode cair num campo, às vezes, que diz que é perseguição religiosa, enfim, é uma medida, de fato, polêmica. Já havia a sinalização de que isso não fosse adiante. E a última informação, sessão híbrida hoje na Câmara Municipal de Fortaleza, entre presença dos vereadores e também participação pela internet? Exatamente, Luciano. Inclusive, na semana passada, muita gente estranhou, por exemplo, que no segundo dia da semana de sessão, né, presencial, o plenário da Câmara Municipal esteve vazio. É bom que se diga que muitos vereadores, por exemplo, na primeira vez quando foi retomado, todo mundo quis marcar ali o seu ponto, como se diz, e marcou presença no plenário, presença física, que eu digo. No entanto, esse debate, essas propostas que vêm sendo discutidas, as sessões que vêm sendo realizadas às quartas-feiras, é bom que se diga, muitos dos vereadores, muitos deles de risco, acabam ficando lá, Luzenor, nos seus gabinetes. Mas hoje tem mais esse teste. Só que a gente chamou, e eu acho que não deu tempo de discutir isso, nós vamos falar sobre isso amanhã, sobre convenções municipais. Tem a movimentação dos partidos que está intensa. Lembrando, por exemplo, que na semana que vem já é uma semana que é para ser extremamente decisiva em relação a esse novo cenário que se prepara aí, principalmente aqui na capital. Ainda tem muita indefinição, tem muita conversa. E muita articulação. São 7h46, jornalista Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa quarta-feira. Um bom dia a todos, até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Atenção, empreendedor! Supere os desafios do momento com as orientações, consultorias e cursos online do Sebrae. E ampliamos nossos canais e horários de atendimento. Anote: Central de Atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista pelo site www.ce.sebrae.com.br e o WhatsApp pelo número 859-8139-0634. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 20 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. O queijo estica, a fatia é colocada no prato. Ela sente o aroma, pega o garfo e coloca delicadamente o primeiro pedaço na boca. Tá muito quente! Tá queimando minha boca! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio.
Precisando de crédito? Você, microempreendedor, autônomo e assalariado, temos condições especiais de pagamento e sem burocracia. Liberamos valores de 5 mil até 200 mil reais em até 48 horas, com carência de 3 meses para começar a pagar, com parcelas em até 10 anos. É só aqui na Global Assessoria Financeira. Entre em contato 0 Operadora 31 98975 2079. Repetindo, 0 Operadora 31 98975 2079. A pandemia do coronavírus tem causado danos no mundo inteiro. Aqui no Ceará, o desafio constante tem sido reduzir esses danos. Um desafio que só pode ser enfrentado de uma forma: juntos. A atenção à saúde nunca foi tão necessária. E estamos juntos com os profissionais de saúde, ampliando a oferta de leitos e dando condições para que mais vidas sejam salvas. A renda de milhares de famílias foi comprometida e estamos juntos com ações para reduzir os impactos, principalmente para quem mais precisa. Negócios de todas as áreas foram afetados. Estamos juntos aos trabalhadores e empresas, dialogando e trabalhando pela retomada responsável da economia. A pandemia tem mudado nossas vidas, mas com a garra dos cearenses, temos buscado forças para superar cada desafio e vamos conseguir vencer, sempre juntos. Governo do Ceará. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. 4 em cada 10 empresas sentiram efeitos negativos na pandemia em julho. Das 2.800.000 empresas em funcionamento no Brasil, 44,8% afirmaram que ainda sentiu efeitos negativos da pandemia do coronavírus na primeira quinzena de julho. Para 28,2% dos negócios, os impactos da Covid-19 foram pequenos ou inexistentes no período, enquanto 27% disseram que tiveram efeito positivo devido às medidas de isolamento social. Os dados são do terceiro ciclo da pesquisa Pulso Empresa, divulgada pelo IBGE. A pesquisa acompanha os principais efeitos da pandemia de Covid-19 na atividade das empresas não financeiras e faz parte das estatísticas experimentais do IBGE. A queda nas vendas ou nos serviços comercializados devido à pandemia foi sentida por 46,8% das empresas. Já 26,9% disseram que o efeito foi pequeno ou inexistente e 26,1% relataram aumento nas vendas. O comércio foi o setor mais afetado. 51,6% dos negócios relataram redução nas vendas, seguido por serviços, 45,8%, indústria, 40,8% e construção civil, 31,9%. Cerca de 47,3% das empresas em funcionamento na primeira quinzena de julho tiveram dificuldades em fazer pagamentos de rotina, como salários e aluguel, enquanto 46,3% consideraram que não houve alteração significativa. Apesar disso, 47,4% das empresas afirmaram que não tiveram alteração significativa na sua capacidade de fabricar produtos ou atender clientes. Outras 41,2% relataram dificuldades e 11,3% facilidades. Além disso, 51,8% das empresas não perceberam alteração significativa no acesso aos seus fornecedores e 38,6% tiveram dificuldades. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral.
São 7h53. Nesta terça-feira, a Universidade Federal do Ceará iniciou mais uma rodada de testes rápidos gratuitos de Covid-19 para alunos de graduação. Os exames fazem parte do lote de 13.460 testes obtidos pela UFC e estão sendo aplicados desde junho. A ação ficará disponível até o dia 15 de outubro ou até quando os testes acabarem. Os alunos de cada curso serão divididos em dias, horários e locais de atendimento diferentes para ter acesso ao serviço. O cronograma completo com as informações para os demais cursos será divulgado até o início de setembro. Esse método faz parte do protocolo sanitário para garantir a segurança durante o exame. Outras ações, como distanciamento de 1,5 metro e o uso obrigatório de máscaras, também deverão ser respeitadas. São 7h54. Combate às notícias falsas. Entidades pedem apoio da Câmara a medidas contra desinformação. Carlos Silva. Uma coalizão formada por 27 entidades representativas do setor da comunicação social do país, dentre elas a ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, pediu nesta terça-feira o apoio da Câmara dos Deputados a uma série de aspectos do projeto de lei 2630/20 de combate às chamadas fake news. Em correspondência encaminhada ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a coalizão destaca a necessidade de aplicação da legislação já existente no país e ressalta a importância da valorização do jornalismo profissional, o que inclui a remuneração dos conteúdos jornalísticos digitais e da publicidade nacional. O documento enfatiza ainda a obrigatoriedade da liberdade com responsabilidade e a transparência total das operações online, o que passa pela simetria da aplicação de regras às empresas que atuam como mídia, incluindo necessariamente as redes sociais, os aplicativos de mensagens e os motores de busca. Para as entidades, as melhores soluções de combate à desinformação passam pelos modelos de contratação de serviços de internet e não pela vigilância dos usuários, o que fere os princípios das liberdades de expressão e de imprensa. Nesse sentido, sugerem a aplicação da legislação para que as operações online sejam contratualmente realizadas no país e, portanto, identificados os patrocinadores, inclusive de propaganda política e partidária. No entendimento da coalizão, a venda de espaço publicitário e impulsionamento com o intuito de atingir o mercado brasileiro tem que ser contratada no Brasil em acordo com as leis nacionais. Com informações dos bastidores políticos, para o Alerta Geral, Carlos Silva. Em 2020, as temperaturas mínimas mais expressivas no Ceará foram registradas neste mês de agosto, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos e do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre os municípios monitorados, o registro mais expressivo ocorreu em Barro, localizado na macro-região do Cariri, com 13 graus centígrados registrados. A cidade do sul do Ceará, inclusive, aparece outras 4 vezes entre as 10 temperaturas mínimas mais baixas de 2020. Outro município que também aparece 5 vezes na mesma lista é Tianguá, localizado na macro-região da Ibiapaba. A temperatura mais baixa neste município foi observada no dia 9 deste mês, em 13,6 graus. Normalmente, os meses de junho e julho no Ceará costumam apresentar os números mais expressivos em relação às temperaturas mínimas, mas também é possível observar registros importantes dentro dessa categoria no mês de agosto. São 7h57. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Tivemos bola rolando ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos aos resultados. Na segunda-feira, o Juventude empatou em 0-0 com o América Mineiro. Ontem, terça-feira, Avaí 0, Botafogo de São Paulo 1, Operário do Paraná 3, CSA 0, Oeste 1, Ponte Preta 3.
CRB de Alagoas 1, Brasil de Pelotas 0, Guarani de Campinas 1, Paraná Clube 2, Cuiabá 1, Confiança 0. Hoje, quarta-feira, teremos o fechamento da rodada com 3 jogos. Às 4h30 da tarde, Sampaio Correia e Figueirense, 21 horas, Cruzeiro e Chapecoense, 21h30, Vitória da Bahia e Náutico. E na Série A do Brasileirão também vai ter bola rolando logo mais à noite. Às 19h15 no Maracanã, tem Flamengo e Grêmio. No mesmo horário, RB Bragantino e Fluminense. 19h30, Atlético do Paraná e Palmeiras. 20h30, Internacional e Atlético de Goiás. No mesmo horário, Goiás e Fortaleza. 21h30, Botafogo e Atlético Mineiro. No mesmo horário, tem Corinthians e Coritiba. A Liga dos Campeões já tem o primeiro finalista. Trata-se do Paris Saint-Germain, que venceu o RB Leipzig pelo placar de 3-0. O outro finalista sai no jogo de logo mais às 4 da tarde, entre Lyon e Bayern de Munique. Mais um confronto entre alemães e francês. O primeiro deu França. Vamos ver como é que vai ficar o segundo confronto. E a equipe do Paris Saint-Germain tomou um susto achando que o Neymar poderia estar suspenso do jogo decisivo, mas não é verdade. Neymar não corre risco de nenhuma suspensão pela Champions ao trocar camisas. Segundo o tabloide britânico The Sun, dizia que o atleta poderia ser punido pela UEFA por descumprir o protocolo de trocar a camisa, mas a entidade não fala a respeito de punição. Felipe Luiz analisa o início do trabalho de Domenech no Flamengo. Todo mundo vai ter que correr por ele. Estamos fechados com o nosso novo treinador, afirmou o lateral esquerdo. E o Grêmio confirmou a contratação de Everton, ex-Flamengo e que atualmente estava no São Paulo. E o São Paulo recebe em troca o jogador Luciano. Tudo fechado e os atletas já estão se apresentando aos novos clubes. A diretoria do Palmeiras reafirma a permanência de Luiz Adriano após contato da equipe do Internacional de Porto Alegre. O Inter que está atrás do atacante para substituir Paulo Guerreiro, que se machucou e que só volta a jogar no ano que vem. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do futebol internacional. O presidente do Barcelona diz que Messi quer se aposentar no clube e indica a permanência de Coutinho. Vamos esperar para ver se Messi fica mesmo. Afinal de contas, ele ficou um tanto quanto cabisbaixo depois da derrota de 8-2 na Liga dos Campeões. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje. Em instantes, no site seragora.com.br, na íntegra as informações. Programa disponível em nossas redes sociais. Eu agradeço o seu carinho, sua audiência. Desejo a você um excelente dia. E olha, não esqueça, nosso encontro amanhã às 7 horas. Bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.